seja, nos últimos meses as pesquisas demonstrando aí uma insatisfação muito grande da população com o governo Lula. Qual a sua opinião a respeito? Olha, eu acho, de novo, a gente já falou um pouquinho aqui sobre isso, tangenciamos esse assunto quando dissemos que há problemas semelhantes. No caso do presidente Lula, há coisas a mais, né? Claro, que a dimensão é bem maior, né? Uma dimensão nacional. Eu acho que o Ministério em geral e a forma de lidar com o Ministério não ajudam a compor um cenário de... Tá barulhento aí? Pegando na orelha aí do senador. Pode falar. Pode falar. Pronto. Eu acho que não ajudam na forma de transmitir, na real, uma situação de que o governo está bem. Embora o governo esteja bem. Porque se você for lá, o que está dando errado aí? Né? Tem uma inflação, inflação de alimentos. O cara corre para resolver ou aponta aquilo. A forma de tratar da inflação de alimentos, no entanto, foi completamente errada, estapafúrdia. Você recebe um problema e você não convoca uma reunião ministerial com a imprensa dentro e começa a dar demonstrações públicas em ministros, principalmente no ministro da Economia, principal deles. Então, assim, isso é um assunto que se faz internamente. E volta e meia, e eu reclamava disso quando estava na Petrobras também, havia esse hábito insuflado por sabe-se lá quem ali, palaciano, né, de admoestar ministros publicamente. Aconteceu com Paulo Teixeira, aconteceu com o Wellington Dias, aconteceu várias vezes com o Haddad, né? Então, quem se aproxima ou mostra um pouco de serviço, faz alguma coisa, se tiver um pouquinho torto, o presidente, de alguma forma, não ele por natureza, porque ele não era assim, não é assim. Ele mudou? Mas, de alguma forma, alguém mudou ele. A Janja? Não tem nada a ver com a questão pessoal. Sabia que todo mundo vai logo pra Janja. A Janja é uma pessoa importante para ele do ponto de vista pessoal. Isso é um problema deles, não tem nada a ver com a Janja. É palácio, é dia a dia ali. É como você recebe uma notícia, entendeu? Aquele núcleo, quem te traz a notícia? O presidente Lula não tem um celular, por exemplo. Quem traz a notícia para ele, comenta o quê? Que notícia traz? Com viés de quê? E aí ele se enerva, eventualmente sai para uma decisão, tipo, convoca todo mundo e vamos logo resolver esse assunto. E não é assim exatamente. E aí você passa a ver um presidente dúbio, porque ele aparece numa propaganda sorrindo, super simpático, e na outra dando esporro em todo mundo. Quem é que levava no seu tempo a notícia para o presidente? Quem levava no seu tempo o presidente? Cara, é um problema lá deles. Eles têm que resolver. Entendeu? Tem várias pessoas, tem pessoas inclusive queridas que eu acho que são importantes para ele, eu não quero fazer confusão entre outra coisa. Mas existe um papel, sem dúvida. Mas existe um núcleo inquisidor junto do Lula, Não, existe um papel de coordenador, que na verdade parece mais desagregador e todo mundo sabe disso, que é o da Casa Civil. O Rui Costa. O Rui Costa tem uma certa responsabilidade. Eu acho que ele precisa pensar no estilo. Esse aí é o inquisidor mor da República. Eu não estou dizendo que ele faça isso por mal, porque ninguém quer ser autodestrutivo. Mas ele certamente precisa refletir na forma de convocar as pessoas. O senhor foi pego de surpresa com o nome de Carlos Eduardo Xavier como pré-candidato? E qual a sua opinião a respeito de Cadu? Individualmente, sim. Talvez alguém possa dizer, não, mas então você não estava atento, porque teve uma plenária no Hotel Praia Mar, não sei o quê. Mas naquele Hotel Praia Mar, se tivesse saído o nome de alguém, seria a manchete do dia seguinte, né? Dia 15 de fevereiro. A manchete, pelo que eu me lembro, que eu sou atento, sim, à cena política, estava longe, mas estava olhando, foi que, se lembra? Fátima fez uma declaração e aquilo foi mal interpretado, dizendo que ela ia até o fim do mandato, portanto, concluíram que ela não ia sair para o Senado e tal. Aí ela saiu e disse, não é nada disso, eu falei nós, o nosso governo, e o pessoal entendeu que sou eu e tal. Aquilo foi a nota do evento do PT do Praia Mar. Se tivesse havido uma escolha de candidato, ou mesmo uma discussão ou aventamento de algum nome, isso teria saído, você teria dado, outros teriam dado. Não foi. 2 semanas depois, 1,5 semana depois, aparece essa questão. Então, sim, me surpreendeu, claro, me surpreendeu. Talvez por negligência minha, não sei, mas me surpreendeu. É um nome ruim? Claro que não, absolutamente. Inclusive é um nome muito próximo de mim do ponto de vista do perfil, é um perfil com que eu me identifico. E eu acho que a gente precisa mais perfis desse crescendo em partidos da esquerda, não só no PT, em partidos da esquerda, na esquerda brasileira. Nós precisamos de pessoas que saibam manejar as finanças públicas, mesmo que alguns tenham críticas, dizer, não fez ou aquilo, mas enfim, pessoas desse campo, para que o Estado brasileiro tenha eficiência, tenha honestidade, principalmente, forma de fiscalizar e saiba usar esses recursos.
Porque a esquerda defende um Estado mais forte. Não é um Estado interventivo, mas é um Estado mais forte. E a direita defende o Estado mínimo. Quando você fala que os professores estão pedindo isso ou aquilo, que não dá para aumento, isso seria típico de um governo. Ninguém da direita pode criticar, embora a razão seja diferente, porque não deu aumento, porque não deu atenção, né? No caso, o governo deu atenção, está discutindo aumento e já deu 80% de aumento de reposição desse processo dos professores, por exemplo. Então, assim, mais um tanto, não dá agora. Então, vamos ter um pouco de compreensão. Mas estruturalmente, ideologicamente, por que não dizer, o Estado é um pilar central da esquerda brasileira. E nós precisamos recuperar isso. Dizer, olha, você que é do agro, você que é empresário, microempresário, você precisa do Estado. O Estado não é seu inimigo. Haddad é da mesma escola. Por isso que eu me entendo muito com Haddad. Sempre. O Haddad é o cara que foi mais correto nessa questão do governo, inclusive comigo lá, esses conflitos todos que eu acabei vivendo lá. Haddad é ao meu lado, Mercadante ao meu lado, com todas as coisas de histórico do PT que ele tem, mas sujeitos honestos, corretos, claros e ligados nessa coisa de que o desenvolvimento econômico com sustentabilidade econômica, não só ambiental, é fundamental para o Estado ter condições de dar os serviços públicos que ele se propõe a fazer. Nunca defendeu o senhor quando o senhor estava no cargo. Uma palavra, quando o senhor estava sendo fritado, igual a ministra foi essa semana. A própria governadora. Né? Pois é, então... Porque o trabalho que foi feito comigo, não foi o trabalho de macumba, mas foi o trabalho que foi feito de queimação, foi muito bem feito. Ele foi tentando, eles foram tentando fazer um trabalho de primeiro queimar. Aí viram que não dava para queimar profissionalmente nem a gestão. Porque no ano que, justamente no momento auge da queimação, nós entregamos o melhor resultado da história da Petrobras em 70 anos da sua vivência. O melhor resultado da história da Petrobras. Essa queimação foi a mídia ou foi o fogo amigo? Não, aí o que aconteceu? A turma... Essa é a resposta, quem estava né? contra disse o seguinte, não dá para queimar o cara porque ele entregou o melhor resultado. Tem que queimar com a história do dividendo. Tem que queimar mais ainda, tem que cortar o liame que ele tem de confiança no presidente Lula. Vocês várias vezes disseram aqui, todo mundo disse, o Jean foi chamado pelo Lula individualmente, ele foi pinçado lá no Rio Grande do Norte, lá teve a história da eleição e tudo, mas não foi uma troca. Nunca foi uma troca pelo mandato. O senhor falou que quem leva as notícias para o presidente não faz por mal, mas isso aí é uma construção... Não faz por mal, não. Eu não disse isso, não. Faz. Às vezes faz. Tem gente que não faz por mal. Construção maquiavélica. Alguns não fazem por mal, outros fazem muito por mal. Muito por mal. Inclusive plantam a notícia, normalmente num veículo de quinta, no fim do pé da coluna de uma revista obscura ou que não vende mais nada, e leva só essa nota, o presidente vê. O que saiu aqui? Saiu 300 notícias boas, aí leva só essa. Então, é um trabalho muito bem feito, gente. Isso agora vira moda, isso vai acontecer, está acontecendo com outros ministros, e esse é um dos problemas, para fechar, é um dos problemas que leva a essa crise com a popularidade. Sim, porque os ministros estão acuados, as pessoas não falam, não saem, não aparecem, com medo de ser repreendidas. Apareceu demais. Vai ser admoestado pelo presidente em público. O cara não quer, né? Então tá todo mundo quietinho. E isso, eu disse abertamente e disse lá. Mas a intenção de alguém que faz isso, se continuar isso, ninguém vai mostrar nada. É de impedir que apareça algum adversário. E uma coisa importante é o seguinte, tanto a direita quanto a esquerda, nós temos que sair desse processo que nós vivemos outrora, de ter líderes messiânicos ou resolvem tudo. Nós temos que sair disso. Tem que mostrar um time. O Lula... cara, você é competente porque você escolheu o ministro certo na minha área. Você escolheu o presidente da Petrobras, você escolheu um fulano tal para comandar tal área. E esse cara vai lá anunciar as coisas, porque hoje o que acontece? O sujeito vai inaugurar uma torneirinha lá numa cidade interior e diz assim, o presidente Lula mandou aqui para inaugurar. Tudo bem, isso é uma prática que desde a época de Dona Vilma, quando acabaram com aqueles discos de governo fulano de tal, é proibido aquilo. Aí disseram o seguinte, todos os secretários ministros têm que ficar falando o nome do governador, do presidente o tempo todo, né? Para marcar que o governo fulano. Só que isso também já venceu. As pessoas querem ver uma equipe, elas querem ver, o governo de Fátima, não, tem fulano, tem ciclano, tem terceiro que é bom, tem tal, tem 5 caras que são bons. Não é Fátima sozinha que carrega tudo nas costas. Porque qual é o risco disso? Quando a pessoa sofre um desgaste, às vezes fala uma coisa, ou aparece num lugar,
todo governo colapsa. O governo Bolsonaro fez isso. Bolsonaro era campeão nisso, enalteceu os seus ministros. Diferente mais ou menos, tá? Mais ou menos, tá? Ele tinha muito personalismo também. É verdade. Quando o senhor eles tinham mais luz, porque ali no Bolsonaro o que aconteceu não era que ele dava, não. É porque ele não tinha equipe. Quando ele apareceu e assumiu, ele nem conhecia aqueles caras que apareceram como ministro. Então ele teve que dar autonomia e eles ganharam autonomia naturalmente. Alguns desenvolveram e outros foram péssimos também, né? Mas enfim. Eu perguntar uma coisa, senhor. É verdade quando o senhor entrou na sala do presidente, como presidente da Petrobras, para a última conversa, o senhor não tinha noção que naquele momento... Não tinha, porque eu tinha passado por um mês de paz. Eles submergiram. Esses caras submergiram. Porque o presidente Rodrigo Pacheco, não sei se vocês lembram, chegou num momento tão absurdo que ninguém entendia aquilo ali. Porque estava entregando melhor resultado, maiores dividendos, 15 recordes operacionais quebrados em várias áreas, top do refino, top da produção de petróleo, tudo. E aquele pau ali, porque o presidente não gostou disso, porque ele levantou a mão, porque ele fez um evento não sei aonde, porque... Senador, coisas bestas. E qual foi a justificativa? Aí só para terminar, o Rodrigo fez um pronunciamento no Senado, aí onde você está, assim, no meio da presidência do Senado, disse: o Senado não ficará satisfeito, porque nosso colega Jean está lá nos representando. Aí sumiu um mês. E qual foi a justificativa do presidente para o senhor? Quando eu fui lá, eu já fui com meus apetrechos de sempre, que eu mostrava sempre mapas e tal. Disse: olha, tô indo lá certamente para alguma coisa, já é para conciliar a galera, passou um mês, então beleza, tal. Cheguei lá, vejo os dois ministros, então ótimo. Então, Casa Civil e Minas e Energia. Alexandre Silveira e Rui Costa estão na sala, beleza, ele vai fazer de novo aquela mesma coisa: olha, parem de brigar, não vamos fazer isso e tal, parará. Eu tô aqui para mediar esse processo, e eu sempre dizia: não, tudo bem, mas o senhor tem que mediar mesmo, porque tem conflitos aqui, existem conflitos, é natural que aconteça. Ele dizia: é verdade, nessa sala aqui já viu muito conflito, já ganhei muito esporro em Gabriele, em ministra, em Dilma, e não sei quem, essa sala aqui já viu todo que é tipo de briga. Eu dizia: pronto, faz parte do jogo isso aí. Era enchente no Rio Grande do Sul, ele estava embarcando para lá, uma emergência com a cabeça a mil, os caras morrendo lá, cachorro, cavalo, gente, enchente, ele querendo ir para lá a primeira vez. E aproveitaram esse movimento, né? Certamente em algum momento disse: olha, aproveita aí para se livrar desse Jean logo, acaba com esse negócio. Chegou no momento e ele disse: olha, eu não aguento mais, eu não consigo mais administrar o conflito de vocês. Vocês estão inconciliáveis. E eu, em alguns momentos eu dizia mesmo: não, isso aqui é inconciliável, isso aqui eu não faço. A gente não deve ir por esse caminho. O que era? É uma coisa muito técnica, né? Mas são vários pontinhos que levam. Um dia a gente pode conversar mais longamente sobre isso. É meio chato, né? Se você quiser, eu abro aqui, mas é meio chato. É coisa com biodiesel, com biocombustível, com processamento de refinaria, enfim. Mas discordâncias que têm a ver com interesses também maiores. Claro. E que esse pessoal, não só esses dois, mas outras pessoas, distorciam o processo. Não, o Jean quer acabar com o biocombustível do agro e tal. E não era nada disso. A gente queria comprar óleo vegetal. Enfim, tinha diferenças. Como a gente não podia chegar direto lá, e Brasília é onde todo mundo converge, as conversas eram muito mais a miúdo com essas outras pessoas que estavam justamente interessadas em me ver pelas costas. Então, agora, isso é ruim, eu estou ressentido? Não, faz parte da política. Talvez eu tenha falhado, não reconhecer algumas maledicências ali próximas, ou pensado que eles estavam mais próximos que não. Porque o senhor, assim, da Petrobras e aqui com o Cadu, o senhor foi pego de surpresa? Não, nem um pouco. Não, pego de surpresa aqui foi questão cronológica. Lá é uma questão que eu sabia o que estava fazendo, perfeitamente. Ingenuidade zero. Ingenuidade política. Não, ingenuidade. Não, mesmo política, zero. Só pro senhor o problema é que você chega num embate numa empresa como a Petrobras, não é como um ministério. A empresa é um negócio, ou é A ou é B. Você tem que tomar uma decisão. É uma empresa gigante. Só para o senhor finalizar a sua fala, finalmente, o que foi que o presidente Lula disse ao senhor? Ele disse isso. Então, inconciliável. Há um problema aqui, a gente não consegue, vocês não conseguem parar de brigar. E assim, eu tenho que escolher entre vocês. E eu mesmo disse, não, fique à vontade. Eu já tinha falado isso, já tinha conversado com ele antes sobre isso. Eu disse: a hora que o senhor quiser ficar à vontade, não tem problema. Porque, Enio, é o seguinte, eu não estava lá por causa de salário, sinceramente. Nunca, nem soube antes, quando fui indicado, não sabia qual era o salário, não sabia qual era o bônus, não queria saber. Eu só sabia uma coisa: é mais do que eu ganhava no Senado, beleza, tá bom, não vou ter que fazer nenhum esforço aqui, é continuidade, acabou, tá ótimo. O resto era fazer o trabalho numa empresa onde eu estagiei e comecei minha profissão.